Então, como nós já estamos vindo há algum tempo falando sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula, nós vemos no último encontro que tivemos, onde o rei Luís XI faz uma solicitação para o Papa para que eles pedisse que Francisco o curasse. Então o Papa envia um documento solicitando que Francisco rezasse pela saúde daquele monarca colocado, entre aspas, cristianíssimo, sem se preocupar com o que os outros dissessem a respeito. Francisco rezava, mas Francisco sabia que o desígnio de Deus não era exatamente para a cura física. Francisco rezava, um certo dia ele quis fugir do barulho, então ele começa a caminhar pelo jardim do palácio e ele encontra, então, nesse parque real, uma cova onde tinha arbustos que formava como se fosse uma gruta que parecia para ele que fosse de lá de Paula. E Francisco entrava em oração ali. A princesa Ana, que era filha primogênita do rei, saiu passear no jardim e então encontrou Francisco, que estava em oração. E ela viu então que Francisco estava envolto por uma luz que parecia realmente para ela que realmente ele estava em êxtase, que estava suspenso do chão. Ela vai então, chama o seu pai, o rei, para apreciar aquele espetáculo que ela estava vendo. O rei então foi e realmente constatou, e ele acreditou que Francisco então era um santo. O rei então começou realmente a encontrar-se com Francisco. Embora essa cura dele não chegasse, ele queria Francisco por perto dele mais que o próprio médico dele. Queria estar próximo de Francisco. Embora muitos conselhos de Francisco, o rei saía em lágrimas. Certo dia, o rei pergunta para Francisco. Então veio nesse momento a conversão, através que ele viu que Francisco era um santo, mas ele faz então 3 perguntas a Francisco. Pede que Francisco responda claramente. Primeiro, se ele ia sarar, se ele ia recuperar a saúde. Segundo, ele queria saber como que ele ia resolver o conflito, ou aquilo que ele tinha disputa com o rei Fernando de Aragão, que era o rei de Nápoles. E em terceiro, ele queria saber como ficava o reino dele após sua morte. Então Francisco vai dar a resposta. Chega e diz: Majestade, ninguém no mundo pode contestar o desígnio de Deus. Eu posso te afirmar que você não vai sarar, e isso vai ser breve a tua morte. Portanto, você deve realmente colocar em ordem os teus negócios. Segundo, com o rei Fernando de Aragão, você deve devolver aquilo que pertence a ele. E em terceiro, o teu reino vai ser punido por um flagelo de heresias. O rei ficou triste, mas aceitou. Então o rei começa a se preparar. Ele reúne os seus súditos e realmente devolve aquilo que tinha retirado injustamente. Com o rei Fernando de Aragão, ele também então faz as pazes e devolve aquilo que era do reinado, E também ele pega e nomeia o seu filho, Carlos, que ele deu fim, que era aquele menino de 12 anos que a gente viu na história, ele como seu sucessor. Mas ele tinha a filha primogênita, que era Ana. Então ele passa a regência do reinado, do reino, para a sua filha Ana, para que ela então administre o seu reinado até que o seu filho
adquirisse a maioridade. E com relação a Francisco, ele nomeia Francisco como diretor espiritual do seu filho. Então, para que ele pudesse acompanhar realmente o seu filho, que seria o futuro rei, e pudesse então dar as orientações necessárias espiritualmente. Então, aquele rei que antes tinha uma aparência rude, aparência que todo mundo temia dele, começa a ter uma aparência de muita paz. E ele começa então a se preparar para o momento de sua morte. E isso aconteceu então no dia 30 de agosto de 1483. Esse rei então veio a óbito. E então nós vemos que com 71 anos ele tinha nesse momento. Vemos que o milagre de Francisco, que ele conseguiu por suas orações, foi não salvar fisicamente a ele, curar a sua vida, saúde, curar sua doença e devolver a saúde física. Mas ele curou realmente a sua alma. Ele então fez o milagre da moral naquele rei que era muito rude. Nós vemos assim Francisco que ele realmente tem a presença de Deus. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. No próximo encontro vamos ver então o que acontece com Francisco após a morte do rei.